Que bom que você está com a gente aqui ainda. Hoje nós estamos começando um novo ramo, um novo conteúdo aqui no canal Ciência TV. Vamos passar a partir de agora a estudar física nuclear, conteúdo que é pouquíssimo visto no ensino médio. Raramente você vê, na verdade você acaba estudando um pouquinho de radioatividade em química. E esse é um dos primeiros problemas que eu queria começar a discutir aqui com a gente. Por que física nuclear, né? E o estranho é que a gente fala em física nuclear, a gente trata a radiação na química. Na verdade, a gente quando começa a estudar a estrutura do átomo, a gente está vendo a estrutura da matéria. E a estrutura da matéria faz parte do campo de estudo, da área de estudo da física e não da química. Então, todo o processo de decaimento radioativo que você estuda em química e está nos livros de química, na verdade, não faz parte da química. E essa é uma briga que eu compro toda hora com todos os professores de química e é uma discussão para lá e para cá. Mas na verdade, quando eu olho para a estrutura do átomo, a radiação sai de dentro da estrutura do átomo e não da eletrosfera. Esses termos a gente vai discutir um pouquinho melhor hoje, tá? Não se assuste com os termos eletrosfera, essas coisas. Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte: a química ela começa quando a gente fala em ligações químicas. Tudo bem, tem os tipos de átomos e tudo mais, mas quando eu penso nos elétrons que estão nos orbitais dele, e esses elétrons começam a interagir com outros elétrons de outros átomos, a gente pode pensar que a partir daí a gente tem a química, tá? Não que a gente não possa estudar isso na química, podemos, mas o mais correto seria estudar isso aqui na física, e é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Então eu vou trazer uma série de aulas em que nós vamos discutir a estrutura básica do átomo. Na próxima aula, sem ser essa aula de hoje, na próxima aula, na aula 2, nós vamos estudar um pouquinho mais, bem mais profundo o que é um átomo, falar de quarks, vamos falar do bóson de Higgs, enfim, vamos falar de mais algumas coisas. O que mais nós vamos ver aqui em física nuclear que pode te chamar atenção? A gente vai estudar a energia nuclear, os reatores nucleares, bombas nucleares, né, as ogivas nucleares, a gente vai estudar as radiações e como elas podem ser utilizadas de forma pacífica, certo? Uma quantidade enorme de informações que eu tenho certeza que muitas delas jamais chegaram em você. Porque existe muito preconceito, mas isso eu vou discutir num outro momento. Eu gostaria de começar então essa aula, na verdade, introduzindo o que é o conceito de átomo. Hoje eu vou trabalhar aqui com o iPad, vocês estão vendo aí na tela, certo? Eu tenho um aplicativo bem legal para a gente poder introduzir alguns conceitos. E eu gostaria de dizer o seguinte: o que significa a palavra átomo, que eu estou circulando aqui ó, com a ponta do mouse, com o ponteiro? Tomo significa divisão, divisível. Então, por exemplo, muita gente ouviu falar ou já fez até um exame chamado tomografia. Então, o que é tomografia? Prefixo tomo significa divisão, grafia, esse sufixo, significa escrita. Então, na verdade, tomografia é a escrita, é a gravação das imagens que são feitas por equipamento que divide, que literalmente fatia o seu corpo, sem fatiar, na verdade, né? Então, nós temos a escrita das divisões do nosso corpo, correto? Então, se você for ver uma tomografia, seu corpo está praticamente fatiado lá e você tem a imagem dessas fatias do seu corpo. Quando eu coloco o prefixo a na frente de uma palavra, esse prefixo tem significado de negação. Então, por exemplo, reprodução assexuada e reprodução sexuada da biologia. Então eu tenho o prefixo a na frente que eu nego a parte sexuada, tá? E que não confunda, na verdade, reprodução sexuada que envolve sexo, na verdade envolve gametas. Mas a gente vai discutir nas aulas de biologia que eu juro que eu vou começar a gravar em breve, tá bom? Então quando eu coloco a letrinha A, a palavrinha A de negação na frente da palavra átomo, né? Então átomo significa divisão, átomo significa algo que não tem divisão, é algo que é indivisível. E quando nós começarmos a olhar, a partir de agora, o átomo que nós temos, na verdade ele não é indivisível. Ele é divisível sim, em estruturas cada vez menores que nós já conhecemos. Então esse átomo, o termo átomo verdadeiro, que é o átomo de Demócrito e Leucípodo, lá na Grécia Antiga. Lá na Grécia Antiga, Leucípodo e Demócrito, principalmente Demócrito, eles postularam que deveria existir uma parte da matéria, então eu poderia pegar a matéria ia dividir, 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 dividir e dividir a matéria até um momento que eu chegaria numa unidade e essa unidade seria indivisível. Para essa unidade totalmente indivisível, eles deram o nome de átomo. Então é bom a gente entender essa divisão, tá? O átomo real, nós ainda não chegamos nele. Nós temos uma estrutura que nós conhecemos como átomo, mas ela é divisível. E nós vamos ver quais são essas divisões a partir de agora. Bom, o que eu vou fazer?
Eu vou trazer um aplicativo que eu tenho aqui no iPad, muito interessante. É esse aplicativo aqui, ó, chamado Nuclear. Então eu vou abrir esse aplicativo e o que nós temos aqui é exatamente um átomo. O que nós vamos fazer aqui a partir de agora? Entender o átomo e construir novos átomos, certo? Então, aqui embaixo eu tenho prótons, eu tenho nêutrons e eu tenho elétrons. Aqui em cima está o meu átomo que eu vou construir e aqui em cima está a definição dele. Então, nesse momento, o que eu tenho? Eu tenho um único próton no meu núcleo atômico, então essa região central aqui é o núcleo atômico, e circulando ao redor deste núcleo atômico eu tenho um elétron, esses caras aqui. O que eu consigo descobrir a partir de experimentos? O que se fez algumas décadas atrás? Se descobriu que o núcleo atômico ele é constituído de carga positiva. Então o próton, se você for ver aqui, ele tem carga positiva. E o elétron está orbitando este núcleo, certo? Está ao redor deste núcleo, como uma analogia. Se o núcleo fosse o Sol, os elétrons estão orbitando esse Sol como se fossem os planetas, ok? E eu tenho aqui, na verdade, então, um próton, uma carga positiva, para um único elétron, uma carga negativa. Então esse átomo, a gente diz que ele está eletricamente neutro. Mais um, uma carga positiva no núcleo, menos um, que é uma carga negativa do elétron, mais um, menos um, dá zero. Ok? Perdão. Então, vamos ver aqui. O que eu quero fazer? Quando eu tenho um próton no núcleo, o que define cada átomo ser cada átomo é a quantidade exatamente aqui de prótons no núcleo, que nós chamamos de número atômico Z. Então aqui, quando eu tenho um único próton no meu núcleo, eu chamo este átomo de hidrogênio. Para eu construir um novo átomo, eu preciso então adicionar um novo próton. Sempre que eu aumento a quantidade de prótons, eu crio um novo elemento. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou tentar pegar este próton aqui, ó, e vou tentar arrastar ele para cá. Olha o que vai acontecer. Ó, eu tenho um próton e um nêutron, estou soltando, ele não vai, ele volta. Vou tentar de novo. Será que é algum bug do programa aqui, do aplicativo? Não, ele voltou. Tanto voltou que não mudou aqui em cima. O que será que está acontecendo? Vamos parar para tentar entender. Eu tenho um próton no meu núcleo, que tem carga positiva, e eu quero adicionar uma outra carga positiva a ele. O que acontece quando eu coloco cargas de sinais iguais juntas? Uma coisa chamada repulsão eletrostática, que ela é da eletrostática mesmo, que a gente tem aquela formulazinha, aquela equaçãozinha que a força de repulsão ou de atração, vai depender se são cargas opostas ou de sinais iguais, é igual a K0, que multiplica o valor das duas cargas dividido pelo quadrado da distância. Não se preocupa com isso, a gente vai retomar isso no conteúdo de eletrostática. Mas sempre que eu quiser colocar uma carga positiva com uma carga positiva, eu não vou conseguir. Então, daí vem a importância de uma outra partícula. Se não existisse os nêutrons, eu só teria o átomo de hidrogênio. Então, o nêutron, que é este rapaz aqui, é uma partícula que tem basicamente, muito próximo, tá? Mas não é a mesma. Mas tem basicamente a mesma massa que um próton, só que ele não tem carga elétrica. Ele é neutro. Então, por isso vem o nome nêutron. Certo? Então, se eu quiser adicionar um próton aqui e fazer com que ele permaneça lá, não vai dar. A não ser que eu coloque um nêutron que não tem carga e ele pode interagir tranquilamente com o meu próton. Olha que interessante. Agora sim, eu tenho um próton e um nêutron, não ocorre repulsão, porque o nêutron não tem carga, certo? Será que eu conseguiria agora, então, colocar um próton? Antes de tentar colocar, vamos olhar aqui em cima. Olha o que aconteceu aqui em cima. Antes estava o número 1, agora está o número 2. Então vamos definir aqui. Esse número que está aqui embaixo, este valor 1, é o número atômico. O que significa o número atômico? A gente chama de Z. Esse número atômico Z é a quantidade de prótons que a gente vai ver por esferas azuis aqui no nosso núcleo. Então eu só tenho uma esfera azul. O número que está aqui em cima é o que a gente chama de número de massa. É a soma de prótons e nêutrons, ou seja, tudo que existe dentro do meu núcleo. Tá? Então, número de massa que a gente define como número A. Então, eu tenho um próton, um nêutron, eu tenho duas esferas. Então, tudo que existe dentro do meu núcleo são duas partículas. Correto? Então, vamos tentar agora adicionar um novo próton. Olha lá, eu vou colocar aqui e ele ficou. Por que ele ficou? Porque esse nêutron, que não está muito bem representado aqui, ele consegue aumentar a distância entre essas duas cargas e a repulsão entre essas duas cargas positivas diminui, certo? Vamos olhar aqui para cima então. Olha o que aconteceu.
Conforme eu adicionei esse novo próton, eu mudei o meu elemento da tabela periódica. Não é mais o hidrogênio, a partir de agora ele é o hélio. E o meu número atômico, aqui, o número atômico Z, passou para 2, porque eu tenho 2 prótons. Correto? Meu total de massa dentro dele, eu tenho 3 partículas atômicas, portanto, meu número de massa é 3. Tranquilo? Surgiu alguma coisa nova. Surgiu esse 1+. Por que esse 1+? Porque esse átomo que eu acabei de criar, ele está carregado eletricamente, ele está com uma carga positiva a mais. Vamos parar para pensar? Eu tenho 2 cargas positivas no núcleo e, ao contrário disso, eu só tenho uma carga negativa na eletrosfera. Portanto, mais 2 menos 1, eu tenho mais 1 e ele está carregado positivamente. Então eu tenho, na verdade, aqui um cátion ou um ânion. Eu tenho um íon. O que são íons? Íons são átomos que estão carregados eletricamente. Se esse átomo está carregado de forma positiva, como é o nosso caso aqui, eu tenho uma classificação que eu chamo esse átomo carregado positivamente de cátion. Do contrário, se eu tivesse um excesso de cargas negativas e ele estivesse carregado negativamente, né, eu teria então uma classificação que esse meu íon seria chamado de ânion. Então, cátion positivo, ânion negativo. Perfeito? Então, o que eu tenho que fazer para eliminar esse mais um aqui? Eu vou colocar um elétron aqui na minha eletrosfera. Então, vou adicionar mais um elétron e agora sim eu tenho um novo elemento químico. Então, olha o que acontece. Por que ele é um novo elemento químico? Porque quando eu modifiquei, deixa eu voltar para lá só um minutinho. Quando eu modifiquei meu número de prótons, para manter esse cara estável eletricamente, eu tive que aumentar a minha quantidade de elétrons. E são os elétrons que vão interagir com os elétrons de outros átomos para formar substâncias, moléculas, etc. Correto? Então eu tenho um novo elemento químico a partir de agora, que nesse caso é o hélio. Só que esse hélio aqui, ele não é o hélio que é principalmente encontrado na natureza. O hélio que a gente encontra na natureza, na sua forma mais estável, é este hélio aqui, que possui uma massa atômica igual a 4. Então eu tenho uma massa atômica, tenho 4 esferas no meu núcleo, sendo que dessas 4 esferas, 2 são prótons. Se dessas 4 esferas, 2 são prótons, eu tenho certeza então que 4 menos 2, eu tenho 2 nêutrons lá dentro. Não é verdade? E olha que interessante. Agora então, ó, se eu for ver aqui, eu tenho a minha tabela periódica. Eu tinha o átomo de hidrogênio e eu criei o primeiro átomo de hélio. Então, cada vez que eu adiciono um próton, eu crio um novo elemento da tabela periódica. O hélio é definido então por ter 2 prótons. Se eu adicionar um terceiro, eu vou criar um novo elemento, 3, que vai ser esse rapaz aqui. 4 prótons vai ser esse rapaz, 5, 6, 7, 8 e assim por em diante, correto? Então, cada vez que eu adiciono um próton, eu crio um novo elemento na minha tabela periódica. Mas vamos voltar ao nosso átomo aqui, nesse átomo que a gente está construindo. Vamos construir então o próximo. Para construir mais um átomo, eu teria que adicionar um próton, não é isso? Eu vou adicionar e a gente vai tentar ver o que vai acontecer. Olha lá, olha o símbolozinho que ficou aqui. Ficou um símbolozinho de radioativo. Não sei se você percebeu. Eu dei bobeira aqui, mas eu vou fazer rapidamente novamente. Olha lá, um símbolozinho de radioativo. E olha o que aconteceu? O átomo explodiu. Então, o que houve? Houve um desbalanço entre a quantidade de cargas positivas que existem nesse meu núcleo. Então, existe um desbalanço da quantidade de cargas positivas e de elementos sem carga. Um desbalanço, portanto, entre a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons. Esse desbalanço energético, porque massa é o equivalente em energia, não é estável. Então ele emite uma energia. Essa energia é o que a gente chama de radiação, correto? E a gente vai ver os tipos, mais para frente nas próximas aulas, dos tipos de radiação que existem. Radiação alfa, radiação beta, que existem 2 tipos. Normalmente no ensino médio a gente vê só um tipo, que é o beta menos. A gente vai ver aqui beta menos e beta mais. E vamos também falar de radiação gama, tá? Mas o que aconteceu então? Eu criei meu primeiro elemento radioativo. Isso existe naturalmente, não precisa de um reator nuclear para isso. Existem elementos que são naturalmente radioativos, então nós estamos toda hora tomando radiação. Por exemplo, na banana. Quando você está comendo banana, você está comendo átomos, você está se alimentando de átomos, e alguns dos átomos da banana são radioativos, como por exemplo, a banana é rica em potássio 40, que é um elemento radioativo. Uma banana só não vai te fazer mal,
mais um monte, um caminhão de banana, e aí vai ser até detectada por um detector de radiação, de tanta radiação que ela emite. Incrível isso, né? Então, bom, vamos lá. Eu tenho que construir um novo átomo. Eu já vi que quando eu coloco um próton aqui, ele se torna um elemento radioativo, fica instável, elimina a radiação e retorna ao estado dele anterior. Então, já que eu não consigo colocar um próton, eu vou colocar um nêutron, ele continua radioativo e então emitiu radiação novamente. Então, o que eu tenho que fazer é adicionar uma quantidade de prótons e de nêutrons de maneira mais rápida. Ó, pronto. Adicionei um de cada um e eu tenho meu novo elemento químico, que é o lítio, o terceiro elemento da tabela periódica. Terceiro por quê? Porque possui 3 prótons no seu núcleo. Eu possuo 3 prótons e possuo também o quê? Uma massa atômica de 6. Eu sei que possuo então aqui dentro 6 esferas. E a minha carga está como 1+. Por que está como 1+? Porque eu tenho 3 prótons no meu núcleo, 3 cargas positivas e só 2 elétrons orbitando, 2 cargas negativas. Mais 3 menos 2 dá mais 1. Então eu vou adicionar um elétron aqui e aí apareceu que nós criamos um novo elemento químico, certo? Mas se você for observar bem, eu tenho uma massa aqui de 6 e aqui ele me diz que a massa do lítio, como isótopo, o isótopo estável dele na natureza, é 6,94, 7, correto? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso, então, criei um novo elemento, vou voltar para o meu átomo, mas na verdade o que eu preciso é isso daqui. Agora sim eu tenho o isótopo que é mais encontrado na natureza. Ele não é radioativo nem nada. Perfeito? Olha que interessante. Então, que a gente pode começar a brincar aqui. A gente já entendeu a história, né? A história é a seguinte: cada vez que eu adiciono um próton no meu núcleo, eu crio um novo elemento químico que eu preciso contrabalancear com uma quantidade de cargas elétricas, que são os elétrons que estão orbitando este meu núcleo. E se eu colocasse 2 prótons sozinhos, sem ninguém no meu núcleo, só os 2 prótons, eu não conseguiria, porque eles vão sofrer repulsão. Então existe a necessidade de eu separar, de afastar esses prótons, e para isso existe a necessidade de nêutrons. Então a natureza, quando foi se desenvolvendo, momentos após o Big Bang, durante os milhares de anos, que foi construindo os primeiros átomos, os primeiros elementos, precisou criar nêutrons, porque se não criasse nêutrons, eu só teria hidrogênio até hoje, e nós não estaremos discutindo física nuclear aqui, correto? Então vamos brincar um pouquinho? Vamos brincar aqui. Olha o que eu vou fazer. Vou tornar esse átomo bem louco. Vou começar a adicionar prótons e nêutrons de maneira totalmente aleatória. Olha o que eu estou fazendo. Lá em cima está mudando. Já cheguei no oxigênio. Então, ó, você vai ver, ó, minha massa está aumentando. Olha o tamanho do meu núcleo atômico que ele está ficando. Ó, escandinávio, aqui, ó, por exemplo, tá vendo? Só que eu tenho uma carga, ele está carregado mais 18. Claro que isso não existe na natureza. Então, se eu tenho uma carga mais 18 aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar 18 elétrons, que são 18 cargas negativas. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por em diante. Eu vou construindo. Ó, mais 5, 4, 3, 2, 1. Pronto! Tenho o meu novo átomo. Por sinal, o que eu tenho aqui? Ó, 45 de massa, 45 de massa atômica. Desses 45 elementos que eu tenho no meu núcleo, entre prótons e nêutrons, eu sei que desses 45, 21 são prótons, portanto o restante são nêutrons. Perfeito? Olha que interessante. Olha onde eu fui parar na minha tabela periódica. E assim eu vou construindo a tabela periódica inteira, até o elemento urânio. O elemento urânio é o mais pesado que ocorre naturalmente. Ele possui um número atômico de 92. Então, até 92 prótons eu encontro isso de forma natural. Mas eu tenho átomos com 93 prótons, com 94 prótons, com 95 prótons, com 101 prótons, com cento e tantos prótons. Todos esses elementos são elementos artificiais, foram criados pelo homem, pelo ser humano. Para falar que sou machista, né? Pelo ser humano. E ele criou, e o ser humano cria isso em aceleradores, em reatores nucleares. Então, portanto, eu posso fazer bombas nucleares com urânio, mas existem bombas nucleares também de plutônio. E o plutônio é um elemento artificial criado dentro de reatores nucleares, que eu aumento a quantidade de prótons, eu bombardeio o urânio com prótons, aumentando assim
a quantidade de prótons. Eu tenho um novo elemento, ele é radioativo, ele desaparece depois de um certo tempo, mas é bem longo esse tempo para esse elemento em específico, que é o que a gente chama de tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida a gente vai ver com mais cuidado depois, com mais calma, que é o tempo em que eu tenho para cada elemento, para que eu tenha uma quantidade inicial, e depois desse tempo dele vai ter, por exemplo, somente metade. Então, por exemplo, se eu tiver 100 gramas de um átomo cujo tempo de meia-vida, um átomo radioativo, o tempo de meia-vida é de 5 anos, por exemplo, cobalto 60, depois, se eu tiver 100 gramas desse cara, depois de 5 anos eu vou ter 50. Depois de mais 5 anos eu vou ter 25 gramas, ou seja, se passaram 10 anos. Então isso vai sofrendo decaimento, mas isso a gente vai ver com mais calma. Então, o que eu gostaria hoje é de te mostrar essa estrutura atômica aqui e deixar claro para você que nós construímos átomos, a natureza construiu átomos adicionando prótons, e quando nós adicionamos prótons, houve a necessidade de afastar esses prótons, porque haveria então repulsão eletrostática, então existem nêutrons, e os elétrons estão orbitando esse núcleo atômico para tornar a carga final disso igual a zero. Conforme eu adiciono um próton, eu construo um átomo novo. Por hoje a ideia era essa. Espero que tenha ficado claro, porque na próxima aula a gente vai entrar com um pouco mais de detalhes a respeito da estrutura mais interna ainda do meu núcleo atômico. Será que existe somente prótons e nêutrons? Não. Mas aqui a gente já pode definir uma coisa. No começo da aula eu falei da palavra átomo, que significa indivisível. Nós já vimos que um átomo ele é divisível. Ele é divisível em prótons, nêutrons e elétrons. A questão que nós vamos responder na próxima aula é a seguinte: e o próton? Será que o próton e o nêutron, então, seriam o meu átomo verdadeiro? Será que essas pequenas esferas que estão aqui dentro, será que elas são divisíveis ou indivisíveis? A gente vai descobrir só na próxima aula. Eu te vejo em breve. Um grande abraço. Obrigado por ter ficado comigo até agora. Tchau!